Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, muito bom dia! Estamos começando agora mais um programa Conexão. Bom dia você que está em casa, preparando seu almoço, ou você que está no seu expediente de trabalho. Um bom dia especial para você também que nos acompanha no seu veículo, percorrendo a BR-262 ou as diversas rodovias que cortam a nossa região serrana capixaba. Um bom dia especial para você, ouvinte internauta, que nos acompanha através da nossa rádio online em qualquer lugar do estado do Brasil e do mundo. O assunto hoje é análise bioenergética. A análise bioenergética é uma modalidade terapêutica que combina insights da psicologia moderna com técnicas somáticas para promover a saúde emocional e física. Ela reconhece a interconexão entre corpo e mente e busca liberar tensões físicas e emocionais para restaurar o equilíbrio energético do organismo. Em um mundo onde o estresse, a ansiedade e os desafios emocionais são cada vez mais comuns, a análise bioenergética fornece uma abordagem única para lidar com essas questões. Ao trabalhar diretamente com o corpo e sua energia, ela ajuda as pessoas a liberarem traumas passados, a melhorarem sua saúde mental e a encontrarem uma maior conexão consigo mesmas e com os outros. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui o Padre Antônio Tatagiba Vimercati. Padre Antônio Tatagiba, que é psicoterapeuta corporal e também ele é vigário paroquial da paróquia São Pedro Apóstolo, aqui de Venda Nova do Imigrante. Padre Tatagiba, seja bem-vindo ao programa Conexão. Bom dia, Edésio, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Que bom, Padre, ter o senhor aqui mais uma vez para conversarmos sobre análise bioenergética. Antes de iniciarmos nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos falar sobre análise bioenergética. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui o Padre Antônio Tatagiba Vimercati, que é psicoterapeuta corporal e também é vigário paroquial da paróquia São Pedro Apóstolo. Padre Tatagiba, para nós começarmos então nossa conversa, vamos começar pelo básico. Como que a gente pode definir a análise bioenergética? Olha, Edésio e todos vocês estão nos acompanhando. A análise bioenergética ela foi criada por um médico americano chamado Alexander Lowen. Este médico, ele foi um homem que admirou muito o pensamento de Wilhelm Reich, que era contemporâneo de Freud. Então estamos falando, né, de uma história bem longa, né, de mais de 100 anos. E essa relação do Dr. Lowen com o Wilhelm Reich o levou o Dr. Alexander Lowen a pensar como lidar melhor, ele era médico, né? Como lidar melhor com a saúde, né? Com o equilíbrio da nossa energia. Por isso, análise bioenergética. Análise porque vai fazer uma análise um pouco da história da pessoa, né? Vamos tomar a minha história, por exemplo, eu nasci em 1960, né? Fiz 64 anos agora no dia 31 de agosto, né? Então, naquela década de 60, como é que o mundo estava, né? A influência desse mundo no meu crescimento, ali no meu desenvolvimento, como é que estava a minha família, né? Que história eu trago no meu corpo, né? Nas memórias corporais, né, que vão influenciando no meu modo de funcionar no mundo. Como é que eu sou uma pessoa esperançosa ou não, uma pessoa com muito medo, né? Logo em 1964 tivemos o golpe aqui no Brasil de 64, aí temos toda a história da ditadura militar naquela ocasião, como que tudo isso repercutiu na dinâmica familiar, né? Então a análise bioenergética, ela trabalha com a base do pensamento reichiano, né, que vai olhar para o contexto onde a pessoa desenvolveu sua vida e como que esse contexto ele passou a influenciar no modo de funcionar da pessoa.
Então a análise bioenergética ela olha para um campo maior, né, das relações e como que essas relações estão influenciando no psiquismo da pessoa, né, como que ela está organizada na relação com a vida. Então eu posso de repente ter uma insegurança muito grande, um quadro de ansiedade e de repente eu olhar só para os fatores atuais que estão desencadeando isso, mas esses disparadores atuais, eles estão ligados com fatores desde o início da minha história, né? Por que eu estou respondendo de modo tão inseguro a esta realidade que eu estou enfrentando neste momento, né? Então tudo isso compõe esse quadro da análise bioenergética. É um método psicoterapêutico que vai trabalhar com o corpo estando no centro dessa análise, né? O corpo ele traz a história, né? Então o Dr. Lowen escreveu muito, ele escreveu em torno de 23 livros, né? E eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de estar nos Estados Unidos com ele, em workshops assim, intensivos de 10 dias, depois na clínica dele em Nova York. Então essa oportunidade de conhecer como que o nosso corpo, ele conta uma história, mas eu posso não prestar atenção e não entender essa história no meu próprio corpo, né? Por estar muito desconectado dessa relação com o meu corpo. Então, Padre Tatagiba, alguma situação, algum sentimento, alguma sensação, frustração, algum incômodo que nós sentimos e aparentemente trata-se de uma causa atual, a análise bioenergética vai ajudar a encontrar respostas a essa sensação no nosso histórico familiar, né, no nosso histórico de vida. Seria isso, né? Justamente, vou pegar uma imagem, né, para a gente entender bem. Nós, vamos supor, uma metáfora, né? Tem uma rachadura na parede, né? Então nós olhamos, olha, tem uma rachadura aqui e tal, e podemos de repente olhar para essa parede rachada e procurar, né, rebocar a parede, pintar, ficou tudo bonito, está tudo bem, né? Se for só na parede, tudo bem, mas na maioria das vezes o problema não é na parede, o problema é na estrutura do prédio. Então, se eu estou com muita insegurança, fazendo quadros seguidos assim de ansiedade, um cansaço muito grande, parece que estou gastando energia exagerada e de repente olho, não estou fazendo tanta coisa para estar tão cansado, sem tanta energia, o que está acontecendo? E aí quando desço, né, numa análise mais profunda, vou perceber que na minha história, né, tem lá umas situações, né, nas relações bem de base, né, com meu pai, com a minha mãe, com a história da família, né, o que a família viveu quando a minha mãe talvez estivesse ainda grávida de mim, como é que eu vivenciei através dela, né, porque estava lá no útero, como que essas coisas influenciaram. E agora, na fase adulta, né, quando eu tenho que tomar certas decisões frente a algumas questões, mexe lá nessa base. Entendeu? Então é muito interessante porque esse normalmente é o trabalho analítico de modo geral, né? O Freud tudo vai trabalhar nessas bases, mas o Lowen vai buscar essa base no corpo, entendeu? Por exemplo, é muito frequente você pedir a pessoa assim, vamos ficar de pé, solta um pouco os joelhos, né? Destrave um pouco os seus joelhos, que o Lowen chamava de ground, né? Você está ground, está com os pés no chão, está enraizado. É um enraizamento no corpo e na história da pessoa. E é muito frequente a pessoa não dar conta, né? Aí a pessoa fala, estou com um condicionamento físico meio ruim e tal. Mas você pode colocar um atleta, entendeu? Pode ser um atleta que tem o hábito de cultivar muito, de cuidar do seu condicionamento físico e, no entanto, na hora que você destrava o joelho, colocar os pés no chão, vem uma dor intensa, porque a energia do corpo não está circulando no corpo todo, ou ela está muito lá na cabeça, né, que é uma coisa muito frequente na nossa cultura ocidental. Isso é muito presente no nosso modo de funcionar diário. Então, o trabalho do Lowen, essa análise, ela é muito interessante porque ela vai direto no corpo, né? Trabalhar com a psicodinâmica inscrita no corpo. Certo, Padre Tatagiba, nós vamos dar uma pequena pausa no nosso programa, vamos para o intervalo, mas é jogo rápido e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle.
Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje nosso assunto é análise bioenergética. Estamos aqui com o Padre Tatagiba, que é psicoterapeuta corporal e também vigário paroquial da Paróquia São Pedro Apóstolo aqui de Venda Nova. Inclusive, no próximo sábado, dia 21 de setembro, o Padre Tatagiba estará ministrando a palestra O Divino Terapeuta, Ensinamentos para a Alma e a Mente. Essa palestra tem o objetivo de aprofundar como a integração entre espiritualidade e terapia pode promover a cura e o crescimento pessoal. Essa palestra é uma realização do Instituto Ecoformação. Logo mais aqui no programa, eu vou passar as informações para inscrições para participar dessa palestra com o Padre Tatagiba no próximo sábado. E, Padre, a análise bioenergética ela pode auxiliar em tratamentos como depressão, ansiedade, ela contribui para amenizar esses sintomas ou até buscar uma cura? Como que ela trabalha nessas situações? Olha, Désio, isso é muito interessante. Você está perguntando porque o Dr. Lon escreveu um livro, né? O nome do livro é O Corpo em Depressão. Tá? Vocês podem procurar, quem quiser pesquisar, que hoje eu estou dando aula, né? Falo dessas obras, logo um aluno já está postando no grupo, olha aqui, já encontrei a obra, já sei quanto custa, qual é o site que encontro com o maior... Já está fazendo o pedido, né? Já está fazendo o pedido, muito interessante. Então tem O Corpo em Depressão, né? Ele vai trabalhar nesse livro com muita propriedade sobre essa questão da depressão. Então a análise bioenergética, ela trabalha com muita propriedade em cima dessa questão depressiva, né? Eu tive um caso que eu gosto de contar, que é um homem de 42 anos, um padre lá da Bahia, Padre Edson, ele me permitiu sempre contar esse caso. E o Padre Edson chegou aqui no Espírito Santo com uma depressão muito profunda, arrastando os pés, né? Era assim, todo abatido, um homem mal cuidado, estava assim com um sofrimento da alma muito profundo, refletindo ali no corpo. E nós trabalhamos, né, as primeiras sessões e veio muita raiva. Esse homem estava uma raiva contida no corpo que foi impressionante. Aí ele foi comprar passagem lá em Caxias de Itapemirim para voltar à Bahia para resolver as coisas lá, para depois retornar ao Espírito Santo para continuar o tratamento. Então chegou na rodoviária, no guichê, e aí deu lá um probleminha lá de demora de passagem. Ele já arrumou uma confusão, brigando com as pessoas. E aí quando ele chegou na Bahia, o bispo dele me ligou e falou assim: Padre Tatagiba, mas Padre Edson piorou. Aí eu falei: piorou como? Pensei que tivesse caído no lugar depressivo novamente. Ele falou: ele está brigando com todo mundo, chegou aqui brigando. Como que faz? Eu falei: não sei, saiu da depressão e foi para essa carga energética, né? Agora o que vai fazer, vamos ver o que vai fazer. É ele que vai fazer, não sou eu, nem o senhor que vai dizer o que tem que fazer, né? E foi muito interessante que aí ele fez vestibular aqui no Centro Universitário São Camilo para psicologia, fez o curso de psicologia, né? Depois fez a formação toda em análise bioenergética e voltou para a Bahia, já está lá trabalhando. Isso já tem em torno de uns 10 anos que ele voltou à Bahia para trabalhar, né, para continuar os seus trabalhos, e está lá desenvolvendo, né, todo o seu trabalho, graças a Deus, um homem com toda a saudabilidade. Quer dizer, a depressão, a gente não pode nem falar de depressão, depressões, porque tem várias dinâmicas na depressão. A análise bioenergética é uma abordagem muito boa, porque ela vai provocar o corpo a trazer o que está escondido atrás da depressão. Pode ser uma raiva muito profunda, como nesse caso, né, do Padre Edson, né, e uma raiva que eu tenho que encontrar o caminho de canalizar a minha agressividade e não ficar contra mim, né, me levando para esse lugar depressivo e nem também destruindo ninguém. Nem se destruir e nem destruir os outros. E Padre Tatagiba, a análise bioenergética, ela também contribui, ela também dá conta de situações que não envolvem uma pessoa específica, mas, por exemplo, um casal ou um pai e filho. Há situações que a análise pode ajudar nesses conflitos, nessas situações mal resolvidas? Olha, Deus, você está falando da questão, acho que vai do contato, né? Contato com o outro. O contato com o outro. Por exemplo, se eu estou desconectado do meu corpo, eu não tenho como estar bem no contato com o outro. E isso, claro, que gera, às vezes, um conflito, um confronto, porque ninguém está escutando ninguém, né? Porque normalmente um conflito a gente tem que escutar bem o outro, se escutar, entender qual é a questão que está acontecendo realmente, né? Então, se eu estou em contato, né, com o meu corpo, eu estou conectado com a minha energia, claro que eu vou ter mais condições de
escutar o outro, de fazer contato com o outro. Então a análise bioenergética ela vai desenvolver muito essa nossa potencialidade da escuta, do contato corporal comigo, contato com o outro, né? E o contato com o meio ambiente. Inclusive tem um autor chamado Becker, que está baseado no pensamento da Medulloin, que vai falar dessa questão do contato com o verdadeiro self, com quem realmente eu sou, e não com quem eu imagino que eu sou, que é um problema sério no narcisismo, tá? Das relações, da cultura, né? Então eu fico num lugar tão narcísico, assim, imaginando que eu sou o cara, e no fundo eu estou negando todo um contato, às vezes com um lugar mais sofrido que eu não quero acessar, né? Então o narcisismo leva para uma desconexão muito grande. Padre Tatagiba, atualmente, né, com esse advento das redes sociais, hoje, né, nós vivemos muito nas redes sociais, né? Uhum. Você acha que esse novo contexto de sociedade, de vivência, ele também tem trazido prejuízos para essa conexão da pessoa com ela mesma? Muito, muito grande. Inclusive, tem um historiador chamado Harari, eu só falo o último nome dele, que é o nome hebraico, o nome de um judeu, e eu não sei o nome todo mesmo assim, mas o último nome dele é Harari. Ele escreveu 3 obras, a última, agora publicada não tem muito tempo, chama 21 lições para o século XXI. E ele chama a atenção justamente da questão dos aparelhos, né, desses aparelhos que temos hoje em excesso, né, o uso, e estamos muito desconectados. E aí ele tem um parágrafo que ele fala assim: pessoas desconectadas de seus corpos se tornam pessoas desorientadas. E ele fala da desconexão por causa do excesso do uso dos aparelhos das redes sociais, né? E isso já tem bastante estudos hoje feitos mostrando como que nós estamos perdendo, né, o contato, porque o contato é do olhar, né, como que eu faço contato e vejo o outro, e isso começa com o bebê, né? As mães, por exemplo, podem observar bem isso quando o bebê está sendo amamentado, o contato da boca, né, dos lábios do bebê com o peito da mãe, como que isso é importante, que dá essa conexão, esse ground, esse enraizamento com o mundo, e o olhar do bebê, que procura o olhar da mãe, né? E com os aparelhos hoje, com esses excessos, nós estamos perdendo muito esse olhar. Observem, né, você que está nos acompanhando, nos lugares públicos, assim, ou nos bares, nos restaurantes, as pessoas, às vezes, 4, 5 pessoas da mesma família, cada uma no aparelho celular, ali, né, naquele encontro que não está vendo o encontro, né? Então é muito interessante, já temos vários hoje escritos, textos falando dessa questão das nossas doenças, né, que estão derivando dessa situação. Certo, Padre Tatagiba, nós vamos para um rápido intervalo. Antes disso, eu gostaria de lembrar que no próximo sábado, o Padre Tatagiba estará ministrando a palestra O Divino Terapeuta, Ensinamentos para a Alma e a Mente. Essa é uma iniciativa do Instituto Ecoformação. Essa palestra vai ocorrer aqui em Venda Nova do Imigrante, lá no Senac, no próximo sábado, dia 21 de setembro, às 19 horas. Né? Mais informações pelo telefone 27 99839 7555. Daqui um pouquinho a gente volta com o programa Conexão e o Padre Tatagiba vai falar mais sobre essa palestra. Não saia daí, a gente volta já. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão, apresentação Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e nós estamos conversando sobre análise bioenergética. O bate-papo hoje é com o Padre Antônio Tatagiba Vimercati. E Padre, no próximo dia 21 de setembro nós teremos um evento aqui em Venda Nova, né? Na verdade uma palestra intitulada O Divino Terapeuta, Ensinamentos para a Alma e Mente. Descubra como a integração entre espiritualidade e terapia pode promover a cura e o crescimento pessoal. Essa palestra vai ser ministrada pelo senhor e vai ocorrer aqui. Quem for participar, qual o ensinamento, o que ela vai absorver dessa proposta que vocês estão oferecendo? Olha, o objetivo é ajudar a perceber que nós temos muitos recursos internos, entendeu? Os recursos que nós temos que conhecer esses recursos nossos internos. Então a palestra vai favorecer um pouco isso, conhecer os recursos que nós temos. Inclusive eu quero
colocar muito o elemento da espiritualidade, da fé, porque Jesus só curava quando a pessoa realmente tinha fé, né? Era interessante a gente ver nos evangelhos Jesus chegar e ele lamentar a falta de fé. E aí às vezes o evangelista diz, e Jesus não pôde fazer nada pela falta de fé. Então, como é que a fé, aquilo que está dentro do nosso coração, não é? E essa força do divino em nós, é a nossa potencialidade de cura, né? A gente confiar. No livro do Loen, O Corpo em Depressão, ele vai falar muito dessa profunda fé que nós devemos ter conectada com o organismo. Agora, no meu aniversário, eu escrevi um pequeno texto para publicar no grupo dos padres, né? E alguns padres depois me deram uma devolução, falando que gostaram muito, porque eu falei assim, que eu agradeço muito a Deus por ter me dado a graça de escolher sempre a vida. No livro do Deuteronômio, no capítulo 30, fala assim, se escolheres a vida, viverás. Se escolheres a morte, morrerás. Então, a vida, essa conexão com o divino em nós, né, é que nos dá força para viver, mesmo frente a todas essas intempéries, as dificuldades, o sofrimento. Eu perdi meu irmão num acidente gravíssimo no dia 19 de junho, e foi muito interessante. O meu irmão mais novo, caçula, deixou inclusive um filhinho de 3 anos e uma filha de 5. Então, quando chegou a notícia, né, que ele estava muito grave, eu fiquei em silêncio, fiquei na Capela do Santíssimo em oração, né? Aí depois chegou a notícia que tinha falecido, né? E eu mantive a calma, a tranquilidade, conectado com a força de Deus dentro. Fiquei triste, chorei, claro, mas me desesperei? Não. Fiquei no entendimento dessa tragédia, né? Que a pessoa morreu tão nova e deixando filhos, etc., a esposa. Fiquei muito comovido? Fiquei. Mas perdi o sentido? Não. Então, como é que a gente mantém a vibração e a alegria, a felicidade, né, e a conexão com a vida, mesmo frente às tragédias e às grandes dificuldades que nós passamos, ou pessoalmente, ou a humanidade atravessa? Eu acho que esse é o grande desafio hoje, né, padre? Conseguir se manter firme diante de tantas adversidades, diante de tantas situações, frustrações também, né? Isso. Que a atualidade nos obriga a vivenciar, né? Porque ninguém está ileso disso, né? Justamente. Ninguém. Todos nós, né, estamos expostos à fragilidade. Nós somos muito vulneráveis, né? É uma fragilidade muito grande a vida, né? Nós estamos vivendo toda essa instabilidade climática. Você vê o calor que nós estamos vivendo aqui nas montanhas, né? Essas queimadas. Ontem, sim, quando eu cheguei para celebrar, um jovem chegou e falou, padre, reza pelo Brasil, que o Brasil está pegando fogo, se referindo às queimadas, né? Aqui em volta tudo de Venda Nova, né? 2 jovens postaram, falaram assim, olha, o que está acontecendo, que Deus tenha misericórdia, sim, né? Uhum. Então toda essa situação que a gente vive na nossa realidade, a instabilidade econômica que o mundo passa, as guerras, né? Então isso pode ter uma grande influência sobre o nosso modo de funcionar, né? Nós ficamos desanimados, podemos perder a esperança, ou um exagero de medicamento para dormir, medicamento para acordar, medicamento para tirar a ansiedade, e vamos ficando nesse excesso, né? Não querendo escutar o desespero que está em nós, né? Mas prestar atenção no desespero é uma forma da gente enfrentar com fé a realidade, né? Encontrar os recursos dentro de nós, dentro da nossa alma, para enfrentarmos os tempos atuais, como no passado também tiveram que enfrentar, né? Isso aí. E padre, essa palestra que vai ocorrer no dia 21 de setembro aqui no Senac, às 19 horas, né? Ela é uma realização do Instituto Ecoformação, é isso? Isso. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do Instituto. Isso. Nós criamos esse instituto aqui no Espírito Santo porque nós já temos 20 anos de experiência com formação de psicoterapeutas e também da promoção de palestras, de eventos diversos ligados sempre à saúde, né? À saúde integral, né? Então, esse instituto, ele está ligado ao Instituto de São Paulo, que é o Instituto de Anabioenergética de São Paulo. Lá nós temos a diretora, que é a Liane Zink, né, uma pessoa com 81 anos, com toda a vitalidade, viaja pelo mundo todo, né, trabalhando. E nós temos os institutos nos diversos países, né? E esses institutos, que estão espalhados nos diversos países, são reunidos num instituto chamado
IBA, Instituto Internacional de Análise Bioenergética. Esse instituto tem uma presidência, tem uma secretaria e ele administra os outros institutos espalhados pelo mundo todo. Tanto que, você perguntando sobre esse nosso instituto, nós temos uma pessoa que fez a formação conosco aqui em Vitória, que é daqui de Venda Nova, né? Mas estudou lá em Vitória, que é a Letícia Bragato. Ela está em Portugal, em Lisboa, e ela está podendo exercer a análise bioenergética lá, porque tem um Instituto de Análise Bioenergética de Lisboa. Tem um rapaz, o Everton de Cachoeiro, que também fez a formação conosco, está exercendo a profissão em Portugal, na Sociedade de Análise Bioenergética do Porto, da cidade do Porto. É um curso, né, que a pessoa faz o curso aqui, né, temos a oportunidade de fazer aqui no Espírito Santo, mas que após formado há uma certificação que permite atuar pelo mundo, né? Isso, é um certificado internacional, é um certificado assinado, né, por esse Instituto Internacional e também por mim, que sou o diretor aqui no Espírito Santo. Então a pessoa é formada e ela, quando chega nesses lugares, ela se inscreve lá, tem o CRT, né, o Conselho Regional dos Terapeutas, e aí a pessoa exerce a profissão legalmente, né, naquele país, respeitando as normas e etc. própria de cada país, né? Faz quantos anos que o senhor trabalha com análise bioenergética? Já tem 32, 33 anos. Nós estamos em 2024. Tem isso aí. Uhum. Mais de 30 anos então, Mais de 30 né? anos. Nesse decorrer dessas décadas, o senhor percebe que a demanda para análise bioenergética trabalhar, ela tem sido crescente? Tem crescido muito o trabalho, né? Tem vários terapeutas atendendo e a procura é muito grande, porque, por exemplo, quando alguns médicos, inclusive, vão fazendo análise também bioenergética, eles passam a indicar muitas pessoas que eles tratam, né? Então, às vezes, eles dão um medicamento, mas dizem, procura essa abordagem corporal que vai te ajudar, né? Porque percebe que tem uma resposta mais rápida, às vezes, e mais sustentável, porque o remédio, às vezes, ele vai, assim, de certo modo, me aliviar, né? Mas ele não vai me ajudar a confrontar a causa que me levou para essa situação de dor, de sofrimento, né? Tem um médico americano também, não é o Dr. Alexander Lowen, um outro chama Kahneman, que faleceu recentemente com 90 anos. Tem um livro muito interessante, chama Anatomia Emocional. Como é que nós nos organizamos emocionalmente numa anatomia que vai revelar o nosso sofrimento, as nossas dificuldades, nossos medos, etc. Então, padre, gostaria que o senhor fizesse um convite então para os nossos ouvintes, né? Quem se interessou pelo tema, para estar participando, né? Ao final eu vou apontar os caminhos aí para inscrições, mas eu gostaria que o senhor fizesse o convite para quem está nos ouvindo para participar desse momento. Olha, eu convido então a você que está nos acompanhando, você pode convidar também outras pessoas. Ontem eu celebrei numa comunidade ali no Madalena, na Alto Tapera, né? E aí várias pessoas vieram, falaram, já assisti Parece o Senhor em Vitória, etc. E vou participar no dia 21, estou convidando pessoas assim. Então todos são convidados. Eu vou dar a palestra numa linguagem muito acessível, né? Não é uma palestra para a gente ficar falando coisas tão abstratas, com termos difíceis. E muito técnica, né? Não muito técnica, é uma palestra para ajudar a você ter ferramentas para você lidar com as suas dificuldades no dia a dia, acessando em você mesmo essas ferramentas. Então convido você, no dia 21 de setembro, é um sábado, no Senac, às 19 horas, eu conto com a sua presença lá e vamos junto construir as possibilidades de viver com mais saúde, com mais prazer, né, essa vida que Deus nos dá, este grande dom que Deus nos dá. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve sintonizado conosco em mais um programa. E claro, agradecer ao nosso convidado, Padre Tatagiba, por falar de toda a sua experiência com a análise bioenergética e também convidar para a palestra O Divino Terapeuta, Ensinamentos para a Alma e a Mente. Essa palestra, que vai ocorrer no próximo dia 21 de setembro, é um sábado, vai ocorrer no Senac às 19 horas. Para participar, é necessário fazer inscrição pelo telefone 27 99839 7555 ou também através do site www.ecoformação.com. Lá você vai ter as informações para participar dessa palestra.
Padre Tratagiba, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Conexão. Obrigado, Edésio, obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando e vamos juntos enfrentar nossas questões com os pés no chão, com confiança e com a grande alegria e fé, porque Deus nos dá essa condição de viver assim. Um grande abraço a todos vocês. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.